Glória a Deus. Vamos então abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 3. O pecado, exatamente o pecado. Mas é o pecado que nós vamos falar hoje? Então vamos ler a partir mesmo do versículo 1. Vamos começar. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores de jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden,
a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Amém. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra. Santa é a Tua palavra, ó Deus, que nos traz, Senhor Jesus, ó Deus, o conhecimento, o discernimento e sabedoria para os nossos dias. Perdoa os meus erros, minhas falhas, Senhor, e me usa como instrumento do Senhor para a honra e glória do Teu nome. Fala conosco, Senhor, é o que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. É uma passagem muito forte, né? Porque nós olhamos para ela de fora. Nós olhamos de cima. Nós olhamos com os olhos carnais. Nós experimentamos, nós vivemos, né, a leitura dessa palavra com um sentimento que nos traz sim desconforto. É impressionante, mas como nos traz desconforto ver, né, como ali naquele momento Deus foi tão severo, foi tão duro com Adão e com Eva, seus filhos amados. E é praticamente impossível nós não sentirmos dó de nós mesmos, dó de Adão e de Eva, que pela sua ingenuidade, que pela sua até inocência, né, a sua inocência naquele momento, tomaram para si, né, tomaram sobre si um castigo tão duro. Não só de perder a sua herança como filhos e a presença do Pai, mas também de serem expulsos do lugar onde eles viviam, do lugar que foi preparado para eles, do lugar que foi preparado para eles habitarem. Um lugar que tinha tudo o que eles necessitavam, um lugar onde eles desfrutavam da autoridade sobre todas as coisas, sobre todos os elementos, sobre todos os animais, sobre tudo. Então nós olhamos para essa cena, né, e ficamos tristes, até mesmo magoados com Deus. Porque Deus, né, tomou uma atitude tão drástica de expulsá-los dessa forma. Não bastava simplesmente, né, apontar o erro, dar o castigo e perdoar. Nós ficamos, sim, como seres humanos que somos hoje, né, descendente dessa situação, vem no nosso DNA essa mágoa. Então nós paramos, pensamos e analisamos. Vamos trazer para nós hoje, para a igreja, para o corpo de Cristo? Nós somos o corpo de Cristo hoje porque fomos comprados e redimidos no sangue de Jesus na cruz, ok? Não há dúvida nisso. Então, através de Jesus, dessa obra de Jesus, nós podemos nos reconciliar com Deus. Aquilo que foi perdido aqui, né? Esse direito à presença de Deus que foi quebrada aqui, nós reconquistamos através de Jesus. Mas
Hoje é diferente. As armadilhas, as iscas que Satanás usa para com a nossa vida, para nos afastar de Deus, não. São as mesmas iscas, as mesmas artimanhas, as mesmas armadilhas que nós vamos poder ver, né, através dessa ponte que nós fazemos. Primeira coisa, primeira isca que Satanás lançou sobre Eva: desconfiança. Essa foi a primeira isca. A serpente falou para ela: é certo que não morrereis. Certo? Foi isso que a serpente falou para Eva. É certo que não morrereis. Então nós temos aí a primeira isca. A desconfiança. Hoje é diferente dentro da igreja. O pastor está fazendo um trabalho, a pastora, cada um, né, daqueles que estão imbuídos, né, de trazer a palavra, de trazer a direção de Deus para as ovelhas desta igreja, né, deste aprisco, e cada um na sua igreja. O pastor é responsável por trazer a direção e orientação de Deus. Aí chega um enviado de Satanás, que chega e começa a conversar com esse irmãozinho, com aquele irmãozinho. Ah, não é bem assim, eu não concordo com esse pastor, eu não concordo com o que ele fala, eu acho que não está certo, eu acho que ele está misturando as coisas, eu acho que ele não, né? Alguém vem e planta isso no seu coração. Pronto. Eu acho que ele tem razão. Igualzinho Eva, dá ouvidos. Para Deus foi difícil dar ouvidos. Não, Deus já falou isso, ó, sai para lá. Mas para esse endemoniado, né, para esse Satanás que chegou e veio falar assim: ah, não é bem assim, eu não concordo. Pronto. Eu acho que ele tem razão. Então aí começa, né, gerar todo o quadro daquilo que nós conhecemos dentro da igreja. Pronto. A partir do momento em que eu desconfio do pastor, eu desconfio da palavra de Deus que está sendo ministrada sobre a minha vida, eu começo a pensar que do jeito que eu quero, do jeito que eu faço, é que está certo. Eu começo a fazer o quê? Me esconder. Eu me escondo de Deus. Eu me escondo do pastor. Eu me escondo da palavra. Eu me escondo da justiça. E ó, pianinho. Fico quietinho, bem escondidinho, porque eu tenho medo de ser descoberto. Eu tenho medo de ter que encarar aquele que falou, que orientou, que mostrou o caminho, que me corrigiu, que me chamou a atenção, que me mostrou aonde eu poderia encontrar a vida. Eu me escondo. Eu me escondo por causa do medo. Esse medo, esse esconderijo me causa o quê? Angústia. Angústia da alma.
angústia nos meus pensamentos, opressão. Se eu sei que eu estou fazendo errado e quero continuar fazendo errado, eu mesmo fico oprimida de mim mesmo, das minhas escolhas, dos meus desejos. Não porque, nossa, não estou aguentando a opressão de Satanás. Não, a escolha é minha. Nós sabemos que libertação é exposição. Quando expomos o nosso erro, o nosso pecado, nós afastamos Satanás. Nós afastamos a serpente da nossa vida. Nós afastamos o mal. Nós envergonhamos o mal. E ele é obrigado a bater em retirada. Ele é obrigado a sair fora da nossa vida. Porque nós não queremos continuar mais envergonhados. Não queremos mais continuar com medo e nem angustiado. E isso daí nos leva, quando ficamos oprimidos dessa forma, nos leva a uma mágoa. Essa é a pior isca que Satanás pode lançar sobre as nossas vidas. Porque nós somos assim, essa é a nossa natureza. Nós queremos que a palavra de Deus se ajuste à nossa vida, se ajuste à nossa compreensão de vida, à nossa compreensão de seres humanos, ao nosso julgamento. Nós queremos sim que a palavra de Deus, que Deus se encaixe na nossa vida e não ao contrário, que nós venhamos nos encaixar nas palavras de Deus, mudar a nossa vida, mudar o nosso modo de enxergar, de agir, de viver. A palavra de Deus é um estilo de vida. É um estilo de vida. Feliz daqueles que alcançam esse estilo de vida. Então, essa mágoa causada em nós, porque é impressionante, quando a gente sabe que está fazendo alguma coisa errada, a gente sabe quando a gente está andando contrário àquilo que o nosso pastor está falando, aquilo que a palavra de Deus está falando, aquilo que Deus está falando na boca do pastor, na boca daqueles que são seus pais na fé. Quando nós estamos andando com o pensamento contrário, em rebeldia, assim como nossa amiga Eva, em desobediência, nós não aceitamos a correção. Nós achamos que estamos sendo perseguidos. Nós achamos que estamos sendo humilhados. Achamos que estamos sendo destratados, que nós precisamos de ser compreendidos. Nossas limitações precisam ser compreendidas. E nós ficamos magoados. Aí nós nos magoamos com a autoridade da igreja, nós nos magoamos com o corpo da igreja, magoamos com Deus, magoamos com a vida. Nós ficamos magoados. Tudo passa a magoar a gente. Tudo. Nos isolamos. Começamos a julgar. Começamos a apontar. Mas eu faço isso, mas fulano faz aquilo e ele pode. É ele com Deus. Cada um com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus é individual. Nós precisamos parar de pensar no outro quando Deus está chamando a nossa atenção. Se Deus está chamando a nossa atenção, a minha atenção,
é porque Ele quer consertar o relacionamento dele comigo. Não é com o outro. Com o outro, Ele vai chamar a atenção do outro. Se Deus me chama a atenção, é porque Ele sabe que eu posso ser melhor, que eu posso fazer melhor, que eu posso ser diferente. E nós precisamos entender isso. E parar de morder essa isca de Satanás, de ficar magoado, de ficar ofendido, de ficar triste, de se isolar daqueles que querem que você tenha vida. Sabe por quê? Porque o próximo passo, depois da mágoa, é a falta de perdão. Essa é outra isca que Satanás lança para cada um de nós. A falta de perdão é algo que nos trava a nossa vida, trava o desenvolvimento espiritual, nosso desenvolvimento emocional, o desenvolvimento familiar, trava tudo a falta de perdão. Nós precisamos entender que a falta de perdão em nós é algo muito sério. Nós achamos muitas vezes, porque voltamos a conversar com o fulano, com o ciclano que nos magoou, tá tudo certo. E muitas vezes não está. Às vezes basta um respirar diferente perto de nós, né? O irmão passou e não olhou para mim, pronto, já volta tudo. Aí você vai descobrir que você não perdoou nada. Você continua lá guardando aquela raiz de amargura dentro de você, guardando aquela dor, guardando aquele sentimento que consome somente você que está sentindo. Talvez o outro nem saiba que você está sentindo isso tudo. Que você está pensando, carregando esse fardo sobre você. Por isso nós precisamos de Cristo. Ele diz na sua palavra que Ele leva o nosso fardo. Ele leva o nosso jugo. Ele leva sobre Ele. Aliás, Ele já levou. Basta nós acreditarmos nisso. E resolver, decidir, perdoar cada um daqueles que nós pensamos que nos ofendeu. Porque essa isca que Satanás lança sobre a nossa vida é mortal. Essa isca é mortal. A falta de perdão em nós, ela gera a nossa morte. Será que era sobre isso que Deus falou com Adão? O dia que você comer, certamente você morrerá. É só o fato da desobediência? Ou é tudo que a desobediência traz sobre nós? Porque muitas vezes nós estamos vivendo a consequência de desobediência. Sim, mas muitas vezes nós estamos vivendo consequências de fofoca, de maus entendidos. Nós estamos vivendo consequência de piadas. Nós estamos vivendo consequência de muitas outras situações que não dizem respeito à nossa vida, que não dizem respeito ao contexto que nós estamos inseridos, mas nós estamos entendendo que o negócio é com a gente. Então nós precisamos, usar do discernimento em todo o tempo da nossa vida, para não nos influenciarmos, não sermos influenciados, pelo que um acha, aquele enviado de Satanás, o que ele acha, o que ele viu, o que ele pensa, faz parte da minha vida,
Faz parte do meu entendimento? É assim que eu quero entender? É assim que eu estou entendendo? Ou não? A minha parte qual é? A minha parte é dar ouvido à palavra de Deus, dar ouvido a Deus, dar ouvido ao homem de Deus, ao meu pastor. É dar ouvido àquilo que eu estou vendo diante dos meus olhos. É, escutando ou enxergando, irmã? Estão interligados. Porque se eu só ouço falar e não vejo, eu tenho motivo para não acreditar. Mas se eu vejo, não tem como negar. Então, na igreja, irmãos, não é diferente desse tempo. Porque quando eles são expulsos do paraíso, nós sabemos que ali entrou a morte. E a maioria das pessoas que, diante, dessas frustrações dentro da igreja, saem da presença de Deus, encontram com a morte espiritual. Difícil é aquele que volta. Difícil é aquele que se levanta novamente. A palavra de Deus diz, ai daqueles pelos quais vem o escândalo. Então nós precisamos estar atentos, para não deixar que esses escândalos contaminem a nossa fé, contamine o nosso entendimento sobre o amor de Deus para com as nossas vidas. Cada não que o Senhor fala para nós, não é porque Ele está nos punindo, é porque Ele está colocando uma cerca de segurança para nós. Até aqui, se você for, você está em segurança. Depois, daqui para lá, você vai perder a sua segurança. E eu não quero que você viva de uma forma insegura, de uma forma que pode te trazer danos terríveis para o corpo, mas especialmente para o espírito. Porque nós sabemos que a carne é fraca, o espírito está forte, mas a carne é fraca. E a carne nos leva para lugares distantes de Deus. As escolhas da carne, os olhos da carne, a concupiscência da carne, nos faz escolher tudo que é longe de Deus. Seja a diversão, seja a distração, seja o trabalho, seja um sentimento, seja uma novidade de vida, seja o que for. Seja o que for. Um ambiente novo, amigos novos, escola, faculdade, tudo, qualquer coisa, se nós não estivermos atentos, nos tira da presença de Deus. Nos tira. Em qualquer lugar onde nós estivermos, nós precisamos estar atentos, ligados em Deus, ligados na palavra, ligados aos fatos. Os tempos são maus, os dias são maus. O que nós estamos vendo aí sobre a humanidade, mundialmente falando, é terrível. Não é pouca coisa que virá sobre a humanidade. E se nós não estivermos ligados, meu Deus, vai ser muito fácil levar muitos e muitos irmãos cristãos para longe de Deus. Muito longe de Deus. E nós precisamos estar atentos, porque Deus quer se separar de nós? Não, em tempo algum. Se nós assumimos as nossas falhas, assumimos os nossos erros, não corre o risco de sermos expulsos da presença de Deus.
Nós não precisamos passar pela fase do medo, nem da angústia, nem da mágoa, nem da falta de perdão. Nós podemos simplesmente viver a presença de Cristo, viver a alegria do Espírito Santo, viver a abundância de vida. É isso que Ele deseja para cada um de nós. Que este relacionamento seja cada dia mais fincado, cada dia mais profundo, cada dia mais alicerçado nesse amor que não nos deixa, que não nos abandona, que não se esquece de nós nem mesmo por um minuto. Depende de nós, depende aonde está o nosso coração, depende de o que e quem nós estamos ouvindo, dando ouvidos, né? Que possamos sair daqui hoje diferente de como chegamos, entendendo que o reino de Deus é um reino de grande alegria, quando nos dispomos a viver o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Essa era a palavra do Senhor para hoje. Santo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor nos instrui, ó Deus, nos mostra, Senhor Jesus, o quanto, Pai, o Senhor tem amor pela nossa vida e quer, ó Deus, continuar, ó Deus, cada dia mais intensamente ligados nesse relacionamento. Então, Senhor, eu oro, Pai, que a tua palavra finque marcos em nossas vidas, finca, Senhor Jesus, ó Deus, e cria raízes profundas, raízes, ó Deus, que trazem, Senhor Jesus, os frutos do Espírito, os frutos eternos, os frutos, Senhor Jesus, que vão sim, Pai, fazer diferença não só na nossa vida, mas na vida de muitos que se achegarem a nós. Porque, Senhor, quando vemos uma árvore frondosa diante dos nossos olhos, com frutos lindos, Senhor, e maduros, o nosso desejo, Pai, é de apreciar, o nosso desejo, Pai, é de experimentar e de viver, Senhor, a alegria, ó Deus, de comer também daquele fruto, daquela árvore. Sim, Jesus. Então, ó Deus, nós queremos, ó Deus, nessa hora, agradecer ao Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos chama a atenção, o Senhor nos chama, ó Deus, para voltarmos, Senhor Jesus, para a tua presença e pararmos, ó Deus, de nos escondermos e de vivermos sentimentos, Senhor, em que nos afastam de ti. Santo Deus, eu oro, Pai, para que a cura do Senhor seja derramada, Pai, em nossa alma, em nosso espírito, derramada sobre os nossos corações, Senhor, como bálsamo, tirando todo o mal, Senhor, tirando todo o sentimento negativo, tirando toda a mágoa, toda a falta de perdão, Senhor, todo o medo. É o amor do Senhor que lança fora todo o medo. Nos dá, sim, ousadia e intrepidez, Senhor, para vivermos as coisas grandes e maravilhosas que o Senhor tem para nós. Porque isso é o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Pela graça do Senhor nós oramos, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam perpetuamente em nosso meio. Nós dizemos amém. Glória.